Olá, graça e paz. Aqui quem fala é Luiz Kesserling e eu quero te convidar para mais esse devocional, amém? O título hoje é Doente e Não Sabe, amém? Deus tem uma mensagem para mim e para você nesse devocional. Quero te pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, lendo e entendendo na Bíblia o nome desse canal, amém? Nós vamos começar com uma reflexão sobre uma doença que nós nascemos com ela e nós convivemos com ela, crescemos com ela e ela não nos impede de trabalhar, ela não nos impede de viver, ela não nos impede de casar. Essa doença ela não apresenta sintomas na pele, ela não apresenta sintomas em muitas partes do seu corpo, ela não apresenta sintomas. Essa doença que eu estou falando para você é uma doença, estou usando aqui a palavra doença, mas ela é uma herança que nós herdamos de Adão. Assim, você que não é cristão, que não aceitou Jesus, não deve entender muito bem porque eu herdo alguma coisa de Adão. Essa é uma regra do mundo espiritual, uma regra de Deus que nos criou, que nós viemos, né? A multiplicação do homem vem através de Adão. E aí você pergunta assim, mas como que você me prova algo assim, não é? Agora, não é uma questão de provar, e é uma questão assim um pouco difícil de provar. É uma questão que é espiritual. Esse pecado que nós herdamos de Adão, esse pecado da desobediência de Adão, que nos fez separação com Deus, esse pecado que eu chamei aqui, estou tratando aqui como uma doença, não é? É uma doença que não nos impede, ela é uma doença no reino espiritual. Por quê? A partir do momento que você aceita que você é um espírito e tem uma alma e habita em um corpo, você aceita que um ser espiritual ele é criado para a eternidade. Então, quando nesse corpo que nós vivemos, esse corpo que o espírito tem uma alma e ele habita em um corpo. Quando esse corpo vier a morrer, então esse espírito vai ter só uma alma, os dois são espiritual. Então agora, espiritualmente, se você não tem pai, se você não tem pai, você é um órfão espiritual. Então você não tem como conseguir do seu pai um corpo novamente, um corpo espiritual, não é? Então por que eu vivo essa vida? Dentro de muitos motivos, porque nós vivemos essa vida. Um dos motivos, um dos ensinos é que nós precisamos trabalhar a nossa alma que acompanha o nosso corpo. Amém? Então, essa doença espiritual que nós herdamos, na verdade não é uma doença, essa herança espiritual que faz separação entre nós e Deus, aqui eu estou tratando como uma doença. Por quê? Porque ela nos leva à morte eterna. E o momento de tratar essa doença é agora, aceitando a Cristo Jesus, recebendo o Espírito Santo, e então recebendo Cristo Jesus como seu único intercessor e salvador, novamente você vai ter comunhão com Deus Pai, semelhante, não igual, à comunhão que Adão tinha com Deus. Então, Jesus vem para restaurar a nossa comunhão com Deus. Amém? Então, essa é a primeira doença que eu quero tratar com você. Essa é uma doença não visual, algo que vai te levar à morte. Depois que você fechar o olho, que essa carne, que esse corpo que você vive vier a morrer, então o seu espírito, ele não vai ter onde habitar, porque ele não vai ter um pai. Porque você não tratou dessa doença agora. Amém? Então essa é a primeira doença que eu estou usando a palavra doença aqui, não é? Mais uma vez, focando para te orientar que existe
não é? Você é um espírito e tem uma alma e habita um corpo. Então existe uma eternidade para você viver. Esse é o momento que nós passamos, aonde nós estamos recebendo a revelação de Deus. Ao longo do tempo, Deus vem se revelando ao homem. Nós estamos no momento de uma revelação de Deus, que é o momento que nós chamamos dispensação da graça. Então, é isso que eu quero te dizer. Esse é o momento onde você precisa tratar dessa doença, dessa herança espiritual. Por quê? Porque ela é uma doença que você não vê, você está doente e não sabe. E essa é uma doença que só se manifesta após a morte, essa primeira morte que nós todos conhecemos. Amém? Então também queria ler 1 Timóteo 4, versos 1 e 2, que diz: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Consciência cauterizada é o segundo ponto que eu quero falar. A consciência cauterizada é uma palavra aqui, estou pegando essa parte B do versículo aqui, do versículo 2. Por quê? Porque essa consciência cauterizada, ela nos torna insensível a sentimentos e atitudes que são contrárias à vontade de Deus, que também nos leva à segunda morte. Então, quando você não recebe Jesus, você já tem a sua mente cauterizada, não é? Você já tem o seu entendimento cauterizado. Porém, quando você recebe Jesus, você deve ouvir as palavras de Jesus e pôr em prática. Então, a consciência cauterizada, ela vai trazer para você uma insensibilidade em atitudes e sentimentos, práticas, que te levam à morte, mesmo após ter aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sentimentos como mentira, ódio, indiferença. Uma pessoa que está em Cristo Jesus não pode sentir, não pode praticar alguns sentimentos. Vai ficar um pouco mais claro para nós em Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21, vai dizer: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então note que você, antes de aceitar Jesus Cristo, você tem uma doença que te leva à morte eterna. E após você aceitar Jesus Cristo, se você começar a conviver com o pecado, e você não se permitir se constranger com algumas coisas, então você também vai morrer eternamente. Por quê? Isso vai te tornar insensível. Depois de um tempo, o Espírito Santo, ele te constrangendo das suas práticas, dos seus sentimentos, e você não tomando uma posição de correção, você vai aprender a conviver com esses erros. Então, isso também te levará à morte eterna. Amém? Então, eu queria nessa mensagem deixar assim algo assim para você, que é uma doença que você tem antes de aceitar Jesus Cristo, que você não sabe, e após aceitar Jesus Cristo, uma doença que te torna insensível para as coisas que faz separação entre você e Deus. Amém?
Essa é a mensagem de hoje, não é? Que o Espírito do Senhor venha te abençoar, que o Espírito do Senhor venha te convencer do pecado e do juízo, que Deus Pai em Cristo Jesus venha te abençoar, venha te alcançar. Se você não aceitou Jesus ainda, aceite a Jesus, porque Ele é o remédio, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa libertação do pecado de Adão, que nos torna praticantes de atos que nos afastam de Deus. Amém? Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te dizer que volte para os caminhos do Senhor, porque o Senhor está chegando, Jesus está chegando. E se você não aceitou a Jesus ainda, fica o convite. Aceite a Jesus. Ele morreu por você para que você não morra eternamente. Amém? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Amém? Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar.